Olá, salve Maria, sejam todos bem-vindos no nosso canal Legio Mariae para mais uma meditação do Diário de Santa Faustina Kowalska, a Secretária da Misericórdia. Hoje meditaremos o parágrafo 34 e 35 do caderno 1 do diário que está na página 35. Quando falei dessas várias coisas ao confessor, respondeu-me que isso podia provir realmente de Deus, mas podia ser também uma ilusão. E como era continuamente transferida, não tinha um confessor permanente. Além disso, sentia grande dificuldade para contar tais coisas. Rezava fervorosamente para que Deus me desse esta grande graça, isto é, um diretor espiritual. Mas alcancei essa graça só depois dos votos perpétuos, quando cheguei a Vínios. É o padre Sopoco. Concedeu-me Deus conhecê-lo primeiro interiormente, antes de chegar a Vínios. Oh, se desde o início tivesse tido um diretor espiritual, não teria desperdiçado tantas graças divinas. Um confessor pode ajudar muito a alma, mas pode também estragar muita coisa. Oh, quantos confessores devem dar atenção à ação da graça de Deus nas almas de seus penitentes? Isso é muito importante. Pelas graças concedidas à alma, pode-se conhecer o grau de sua intimidade com Deus. Estes são os parágrafos 34 e 35 do Diário da Misericórdia de Santa Faustina. Nestes parágrafos podemos perceber a união de Santa Faustina, a sua perseverança na confissão e a dificuldade que encontrou inicialmente, porque ela não tinha ainda o diretor espiritual, aquele que ia ajudá-la, nessa missão confiada por Cristo do diário, da divulgação da Divina Misericórdia, que é o Padre Miguel Sopoco. Antes disso, como ela tinha sido transferida algumas vezes, então tinha vários confessores que ela relatava o que se passava em sua alma. Mas como estes não eram realmente o diretor espiritual designado por Cristo para essa missão, então eles não podiam instruí-la de forma adequada naquilo que se passava por sua alma. Aqui nesse trecho, nesses parágrafos, de forma alguma Santa Faustina quer criticar os confessores ou dizer que às vezes o que eles falam não é o correto para a nossa alma. Apenas que nós devemos estar atentos à voz de Deus no nosso coração, procurar sempre o confessor sim, e acima de tudo pedir, Nós sabemos que não são todas as pessoas, ainda mais agora, nem sempre tem essa prática da direção espiritual, Nem todos tiveram esta graça, muitos santos sim, tiveram a graça de ter um diretor espiritual, o qual conseguiram crescer naquela missão dada por Deus, assim como Santa Faustina, Então, que possamos a cada dia, conduzidos pelo Espírito Santo, pedir a Cristo Jesus, dá-me um diretor espiritual, aquele que vai me instruir sobre as minhas crises, de fé, sobre as minhas angústias, sobre as minhas tentações. Em outro momento no diário também vamos ver um pedido de Cristo, onde ele pede para que quando você sofrer a tentação, você já busque, já converse com o Padre, com seu confessor sobre aquilo. Aqui Santa Faustina fala que às vezes uma alma penitente, ela precisa de uma instrução maior, porque um padre que está designado a fazer realmente uma direção espiritual e que está atento àquela alma, às graças concedidas por Deus àquela alma, ele consegue ajudá-la a crescer. Assim como em outro trecho da Bíblia, nós vamos ver que, assim como o oleiro, que vai moldando aquele vaso, que somos uma obra inacabada, que precisa cada dia estar sendo moldada pela mão do oleiro, assim também o nosso confessor é aquele que vai moldando esse vaso da nossa alma, esse vaso que muitas vezes está destruído, que está quebrado, mas que através da direção espiritual conseguimos nos encontrar com a vontade de Deus, ser obedientes e fazer aquilo que Ele quer, a dar o nosso sim permanente
Nem sempre é fácil entender a vontade de Deus para a nossa vida, mas não podemos nos calar ou fingir que não escutamos a voz de Deus que nos chama a cada dia a desenvolver um trabalho na igreja ou até na nossa própria família, o mais simples que seja, mas que possamos estar atentos à voz de Deus, a colocar o nosso coração diante do confessor, a pedir, de repente, quando não entendemos, quando de repente chegamos em algum padre que ele não consegue entender as aflições da nossa alma, o que devemos fazer? Criticar o padre, esquecer daquilo que Deus colocou no nosso coração? Não. Talvez não seja aquele padre que foi designado a trabalhar o seu crescimento espiritual. Reze por ele, reze por esse sacerdote, né, para que a pessoa, com certeza haverá alguém que esse padre vai saber instruir mais do que a você. Mas continue a pedir a Cristo: Senhor, dá-me a chance de confessar com um diretor, fazer minha direção espiritual com alguém que vá acender a luz na minha alma, no meu entendimento, para que eu possa sim fazer a tua vontade, para que eu possa sim cumprir a missão que o Senhor deseja de mim, da minha existência. Estou aqui para fazer a tua vontade, mas eu preciso compreendê-la. Qual é? É nessa busca que devemos estar como Santa Faustina. Nunca deixou de se confessar, nunca se revoltou contra sacerdote nenhum. Muitas vezes se sentiu confusa, mas nem por isso deixou de pedir a Cristo que lhe desse um diretor espiritual que a fizesse entender aquilo que ele queria dela, né? E antes mesmo de ela conhecê-lo, Deus colocou no seu íntimo quem ele era, Padre Sopoco, né? Que mais adiante vamos ver como ele ajudou nessa missão, né? Da divulgação da Divina Misericórdia. Então que possamos nesse dia, meu irmão, minha irmã, entregar as nossas orações à misericórdia divina, colocar o nosso coração, né, no coração de Cristo, pedir a Ele que realmente coloque no coração do sacerdote, aquele confessor que vamos buscar sempre, as palavras que precisamos ouvir, para que possamos renunciar sempre ao pecado, a nós mesmos e a buscar sempre a vontade de Deus, a cumprir fielmente aquilo que Deus quer de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Santa Faustina, rogai por nós.